boa noite, meus amados irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. É um prazer estar com vocês aqui novamente nesta noite. É uma alegria no coração de poder estar junto com vocês, aprendendo da palavra de Deus, daquilo que Deus nos ensina. Abraço a todos. Gostaria que se puder dar um okzinho aí, se a imagem, o som está ok, se vocês estão conseguindo me ver bem, ouvindo bem. Vamos aguardar um pouquinho também até que mais pessoas, mais irmãos possam se achegar à nossa live. Enquanto as pessoas vão entrando na live, eu gostaria de passar alguns recados antes de começar. Gostaria de estar lembrando a todos que a programação que temos na comunidade e que se você puder participar conosco seria um enorme prazer, ok? De segunda-feira temos às 20 horas as reuniões das mulheres, onde elas têm se conectado pelo aplicativo Zoom e tem sido muito bom, né? Tempo edificante para a vida das mulheres. Às terças-feiras também temos reunião de oração, onde devido a todo esse processo que nós estamos passando, não estamos podendo se encontrar na casa de Deus para estarmos orando, mas nós estamos estabelecendo, né, que a família possa se reunir, estar orando, tendo um tempo com Deus, às terças-feiras às 20 horas. Às quintas-feiras temos a nossa live, onde nós temos ministrados várias séries, né, do livro chamado A Luta, de John White, também. Às sextas-feiras, a partir de agosto agora, nós estaremos retomando o curso Casados para Sempre, também. Temos aí 3 grupos iniciando e um 4º grupo sendo preparado. Se você tem interesse, né, como casal e quer participar conosco, entre em contato, chame a gente, estaremos juntos aí para caminharmos nesse grupo Casados para Sempre. Aos sábados também tem uma reunião dos adolescentes, dos jovens. Você que é jovem, adolescente, ou você que é pai, né, procure-nos, fale conosco que nós iremos direcionar seus filhos para que eles possam participar junto com os jovens e adolescentes desse tempo. Demos início também aos sábados, um tempo de reunião para estarmos expondo a palavra de Deus, a Bíblia, aprendendo da Bíblia. Esse é um estudo onde o Anthony e o Guilherme estão à frente, eles que estão à frente desse grupo. E se você tem interesse em participar, nos procure também, será de enorme prazer poder ter vocês conosco. E aos domingos, às 19 horas, temos a nossa live, a pregação da Palavra de Deus, onde o pastor Sérgio tem ministrado palavras que têm edificado muitas vidas, tá? E lembrando, tá, que ao 3º domingo de agosto estaremos tendo a nossa Santa Ceia e o horário, tá, das nossas lives aos domingos são às 19 horas. Porém, no 3º domingo, que é a ceia, estaremos fazendo às 10 da manhã, tá? Onde nós vamos estar entrando em contato, ou se você puder também fazer contato conosco, tá? Seria um enorme prazer, a gente vai estar se reunindo, dividindo um pouco das famílias, para se reunir um pouco em cada lar, em cada casa, para estar assistindo, ouvindo a palavra de Deus, tendo um tempo junto, tomando a ceia junto, tá? E as famílias vão estar se reunindo ali, aí cada local vai estar se direcionando para fazer um tempo ali, um alimento, para estar juntos também se alimentando, e logo após o almoço, tá, será sentado, conversado um pouco sobre a ministração, sobre a palavra de Deus, que foi ministrada no período da manhã. Então, se você tem interesse em participar,
por gentileza, tá? E pode enviar mensagem no nosso celular, no meu celular, no da Michele, tá? Da minha esposa. Nós vamos estar direcionando cada família para um local. Nós estamos acertando quais são as casas que vão estar de portas abertas para estar recebendo um pouco em cada local, certo? Tomando todo o devido cuidado, tá? Lembrando que se alguém apresentar algum sintoma do Covid, por gentileza nos informe, tá? Que a gente aí infelizmente não vai poder estar participando dessas reuniões, tá? Todo cuidado, se você for participar, nós vamos estar te orientando, né? As casas vão estar com álcool gel, máscara, todo cuidado, um certo distanciamento, respeitando todas as normas que tem sido nos passado. Amém? Então vamos lá. Nós estamos aqui para ministrar a última série, tá? Do que nós temos falado sobre oração, tá? E tem sido ministrado essa, acho que é a quinta ministração, e a última nós vamos estar finalizando as ministrações sobre oração, tá? E eu gostaria de estar iniciando, orando, pedindo direção de Deus e que o Espírito Santo me capacite e toque o coração de cada um dos meus irmãos. Senhor Deus, eu me coloco à tua disposição, que o teu Espírito dê direção, fale ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, que esse Espírito seja um motivador, que essas palavras possam impulsionar e nos dar coragem a colocar em prática, sim, ó Deus, um tempo de oração, um tempo de comunhão, um tempo de relacionamento de intimidade contigo, Pai. Nos ajuda, precisamos de Ti. E que o Senhor fale ao nosso coração através dessas palavras, Pai, que vão ser ministradas. Para a glória do Teu nome eu te peço. Amém. Então, recapitulando, nós estamos na última ministração da série, onde nós temos falado sobre oração, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a oração silêncio, experimentando a presença de Deus no silêncio. Mas antes de entrar nesse texto, eu gostaria de que nós estivéssemos pensando um pouco, né, nesse tempo que nós temos buscado a Deus através da oração, né? Quando nós buscamos, entramos na presença de Deus, a nossa mente, os nossos pensamentos, eles começam devagar, eles começam a se afastar, eles não querem que nós permaneçamos na presença de Deus, eles querem nos tirar dessa realidade, que é desfrutar da presença de Deus. E na nossa caminhada, quanto vai passando o tempo e quanto mais nós vamos nos empenhando a buscar a presença de Deus, nós vamos percebendo que a nossa mente, os nossos pensamentos, eles vão diminuindo de sair da presença de Deus. Então, se você que está iniciando, como eu estou iniciando, que nós não sintamos peso, tá? De que a nossa mente saia da presença de Deus, que isso não seja um fator desanimador para nós, que nós possamos buscar a presença de Deus todo o tempo da nossa oração. Por mais que a nossa mente tente nos desviar, que nós possamos lutar contra ela e seguir, né, na presença de Deus. E temos vários motivos para que a nossa mente nos tire da presença de Deus, né? Temos o nosso cansaço, temos a nossa ansiedade, temos a nossa família, temos tantas coisas que podem nos desviar da presença de Deus. Os nossos pensamentos, eles não querem ficar na presença de Deus, mas como podemos evitá-lo, né? Nós precisamos dar uma resposta a esses pensamentos. Nós precisamos reagir a esses pensamentos, né? E quem pode nos ajudar, né? Só o Espírito Santo de Deus pode nos orientar. Somente o Espírito Santo de Deus pode falar ao nosso coração. E quando nós nos colocamos na presença de Deus, e o Espírito Santo nos ajuda, muitas vezes ainda a nossa mente vai sair da presença de Deus. E isso não pode ser um fator para nos desanimar, para ser um fator de peso sobre a nossa vida. Nós precisamos sempre lembrar
que o sangue de Jesus está sobre as nossas vidas, que nenhum pensamento errado tem poder sobre nós, mas sim o sangue do Cordeiro que nos lavou, que nos redimiu de todo o pecado e que pela sua morte na cruz ele reestabeleceu novamente o nosso contato com Deus, certo? Então nós vamos entrar agora aqui, gostaria de falar com vocês, experimentando a presença de Deus no silêncio. Tá? É bom quando temos esse período específico de nos relacionarmos com Deus. Quão precioso é quando nós dedicamos um tempo para estar ali na presença do Pai, na presença de Deus, tá? Mas isso não pode se tornar algo que nos traz algo que nos traga um confinamento àquele tempo, algo que nos prenda ali, que a gente fique confinado nesse relacionamento com Deus somente naquele momento onde nós estamos se dedicando ali à oração do silêncio. Não, nós precisamos levar a esse mundo aí fora o mesmo estado de espírito que temos quando estamos ali dentro falando com Deus, quando nós estamos ali na presença de Deus. Nós devemos, como cristãos, levar isso, ser uma resposta a esse mundo que está aí fora. Tantas pessoas com fome, com sede de Deus, e nós somos a resposta. Sim, se Deus habita em mim, habita em você, nós podemos levar esse estado de espírito para esse mundo que está aí fora, que nos cerca. Tá? Não podemos nos esquecer de que quando estamos ali naquele tempo com Deus, que nós saímos desse tempo, às vezes a pessoa tem se dedicado a ter um tempo com Deus no quarto, na sala, qual seja o ambiente que você tem se esforçado para estar na presença de Deus. Quando saímos desse ambiente, nós não nos separamos de Deus, e muito menos Deus não separa de nós também. Deus ele está sempre conosco, e nós, desse tempo que nós estamos ali com Deus, nós precisamos ficar junto com Deus quando saímos também de dentro do nosso quarto. Nós não podemos deixar esse tempo confinado ali, certo? E não é importantíssimo, né? Nesse tempo que nós estamos em silêncio, depois de você fazer a oração, se dedicar a um tempo de silêncio a Deus, é onde você vai estar conectando o seu coração, a sua vida com Deus, tá? E essa conexão, ela não é perdida quando você sai dali de dentro. Nós precisamos manter essa conexão com Deus. Viver esse plano maravilhoso, né? Esses dois planos maravilhosos ao mesmo tempo, por mais que pareça impossível, é um privilégio dos cristãos. Sim, meu irmão, estar consciente a qualquer momento da presença de Deus. Existe um livro que chama-se A Prática da Presença de Deus, do irmão Lourenço. Eu tive o prazer de ler esse livro. E quanto esse livro falou ao meu coração. Esse irmão tão precioso, ele vivia a vida dele de uma forma simples e direta, tá? Na presença de Deus. E através desse livro, ele nos mostra a simplicidade de vivermos diretamente na presença de Deus. Às vezes a gente imagina quão difícil é ficar na presença de Deus, quão difícil é ficar conectado com Deus. E quando nós lemos um livro desse nível aqui, quão maravilhoso é você ver a simplicidade desse homem vivendo na presença de Deus. Eu me lembro que quando eu li esse livro, o que me chamou muito a atenção foi que ele saía de manhã e dois jovens começaram a olhar para ele e falar: vamos ver aonde ele vai orar, vamos ver como que ele ora. E ele passava o dia andando, fazendo bem para as pessoas. E esses dois jovens continuavam falando: mas que hora que ele vai orar? Quando que ele vai orar? Né? Eles estavam ansiosos para ver a oração do irmão Lourenço. E ao anoitecer, quando ele voltava para sua casa, ele apenas tomava seu banho, fazia sua alimentação, agradecia a Deus pelo dia, deitava e dormia.
Um dia esses moços chamaram ele e falaram, viu, mas o senhor não ora, o senhor não tem um tempo com Deus? Ele falou, viu, minha vida com Deus é constante. Eu vivo na presença de Deus. E quão maravilhoso é quando a gente lê um livro que nos traz algo que nos motiva, que nos incentiva a viver na presença de Deus. Tá? E quando nós vivemos nessa presença, nós não precisamos mais constantemente estar formalizando pedidos verbais. Nós vamos poder viver como o salmista disse, sempre diante de tua presença. Olha que maravilhoso, sempre diante da tua presença. Quando lemos a palavra de Deus e nos atentamos a esses detalhes que ela nos fala, que delícia que é. Ou até mesmo quando Paulo, ele nos instrui, ele nos insiste conosco a colocar em prática aquilo que ele escreveu lá em 1 Tessalonicenses 5,17, orar sem cessar. A constância da vida de oração, a constância na presença de Deus. Como é bom e agradável viver na presença de Deus. Quando saímos do nosso quarto ali, onde estávamos orando, onde estávamos naquele relacionamento de intimidade com Deus, nós não precisamos deixar isso. Nós precisamos manter isso dentro de nós. Né? Isso dentro de nós vai nos levar a uma vida muito mais profunda de relacionamento com Deus. Existe um homem chamado Frank Laubach. Sim, esse homem fez uma grande diferença no século XX. Ele esteve presente nesse livro que eu acabei de ler, de indicar para vocês, A Prática da Presença de Deus. O irmão Lourenço e o Frank, os dois escreveram o livro. Tá? E o Frank, ele foi um grande homem que motivava, incentivava as pessoas a viver nessa presença de Deus. Ele foi um grande homem que escreveu grandes devocionais. E através de um folheto, ele intitulou O Jogo dos Minutos. Sim, ele motivava as pessoas através desse jogo. Como que era esse jogo? Ele incentivava as pessoas a viver 1 segundo a cada minuto na presença de Deus. Olha quão maravilhoso é se nós conseguirmos colocar em prática isso. Viver 1 segundo na presença de Deus por minuto. E ali ele acreditava que a partir desse tempo que as pessoas se dedicavam, eles conseguiam se conectar, viver na presença de Deus. Isso era um motivador para as pessoas terem uma vida melhor. Isso é muito importante, meus irmãos, viver na presença de Deus, ter esse tempo com Deus, entender isso, né? E temos tantas coisas, né, que podem tentar nos impedir de viver nessa presença, como os velhos hábitos da nossa mente, que são difíceis de nós vencermos. Sim, a nossa mente ela tem tantas coisas lá eu costumo falar que o nosso cérebro é como um HD de computador. Tem tantas coisas arquivadas ali que basta um pensamento, uma lembrança, vai lá no arquivo e já puxa. Né? Na maior parte do tempo, nossas mentes estão simultaneamente ocupadas com as tarefas intelectuais, né, do que estamos executando, ou até mesmo qual a impressão que eu estou causando em outras pessoas, né, o tempo que nos resta, e tem tantas outras coisas. Poderia citar várias coisas aqui, né? A concentração total numa tarefa é impossível. É impossível. Nossas mentes funcionam simultaneamente em diversos níveis, tá? Mesmo quando concentramos arduamente em algo. Por mais que nós estamos concentrados em algo, a nossa mente ela começa devagar, ela começa a sair daquele tempo. Tá? E nós temos um privilégio, nós temos a capacidade como cristãos de executar nossas tarefas com eficiência enquanto continuamos louvando a Deus. Não, isso não representa uma dificuldade para nós cristãos, né?
isso é tão maravilhoso que a nossa mente, quando ela é treinada, o Espírito Santo ele nos ajuda tanto nisso, a gente consegue fazer o trabalho e ao mesmo tempo estar conectado com Deus. Eu tenho buscado, muitas vezes, na maioria das vezes eu tenho falhado, mas eu tenho experimentado muito disso, de estar fazendo o meu trabalho, estar conectado na presença de Deus. Tá? E a nossa dificuldade que nós encontramos simplesmente estão nos nossos hábitos antigos de pensamento. Eles querem fazer valer os seus direitos ao expulsar aquilo que é mais importante a nós no momento, que é mais necessário, que é a presença de Deus. Isso é os nossos velhos hábitos, os nossos pensamentos. Eles não querem que você e eu substituamos eles por hábitos novos, que é o que é necessário para nós, que é o simples, presença de Deus. Eles querem valer os seus direitos, eles querem expulsar, tá? Essa busca que nós temos colocado em prática, que é preencher a nossa vida da presença de Deus, o nosso dia com a presença de Deus. E o Espírito Santo deseja nos tornar mais conscientes de Deus em todo o tempo. Exatamente quando nós temos o nosso tempo de oração, de devocional, a nossa mente ela começa devagar. E durante o dia não é diferente. Durante o dia a nossa mente ela começa a buscar coisas, ela começa a se preocupar com trabalho, ela começa a se preocupar com finanças, ela começa a se preocupar com esposa, com filhos, com tantas coisas. E nós precisamos estar conectado com Deus. E sempre, meu irmão, que notamos isso, é porque o Espírito Santo que habita em nós está chamando nossa atenção. Olha, sua mente está saindo, não é para aquele lugar que você tem que ir, volte para cá. Não vá para aquele lugar. Olha, o caminho de Deus é esse aqui, mente. Como é maravilhoso quando o Espírito Santo fala em nosso coração. E meu irmão, se isso acontece comigo, pode acontecer com você também, tá? Mas nós não precisamos carregar esse peso sobre nós, esse fardo, tá? O que nós precisamos é perceber que se os nossos pensamentos estão indo para lugares diferentes do que eles deveriam estar, é porque o Espírito Santo está falando ao nosso coração. Agradeça a Deus de imediato. Fale com Deus. Deus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor está falando comigo. Obrigado, Deus, porque o Senhor não desiste de mim. Obrigado, Deus, porque o Senhor está sempre por perto para me socorrer, para me orientar. Obrigado, Deus, porque o Senhor me traz a sua presença, a sua doce e agradável presença. Precisamos ter o coração grato, voltado a Deus, nesse tempo, quando a nossa mente começa devagar e o Espírito Santo fala ao nosso coração. Como é bom, meu irmão, viver na presença de Deus. Algo que eu tenho observado e eu gostaria de compartilhar com vocês, não é uma crítica, mas é um comentário do que eu tenho observado em muitas pessoas que têm buscado falar com Deus, orar a Deus. E eu queria que isso fosse um motivador para você, tá? As pessoas entram na presença de Deus, eles oram, acabou a oração, amém, tchau. Viram as costas e vão embora. E Deus, ele fala assim, viu, mas eu queria falar com você. As pessoas largam Deus no vácuo. O que eu quero te motivar não é fácil, tá? Mas eu gostaria que todo o tempo que você se dedicar à oração, quando você terminar a tua oração, dedique 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos de silêncio absoluto diante de Deus. Se aquieta, deixa o teu espírito comungar com o Espírito de Deus. Deixa o Espírito Santo gerar uma sensibilidade no seu interior
para você ouvir a doce e agradável voz do Pai. Meu irmão, que isso seja um motivador para que você coloque em prática. Dedique a esse tempo de silêncio. Se esforce, não é fácil, tá? Me lembro uma vez que nós fomos para um retiro no Rio de Janeiro. Quando chegamos lá, nós precisamos ficar um tempo em silêncio. E se eu não me engano, eu acho que foi meio período de silêncio nós precisamos ficar, sem conversar com ninguém. Então nós ficávamos passeando por aquele lugar, um lugar muito bonito, e eu comecei a perceber a grandiosidade de Deus através daquele tempo de ficar quieto, de solitude, e ver a grandiosidade de Deus em pequenos detalhes. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos fortaleça para colocar em prática tudo isso. Eu gostaria de finalizar essa série, essa ministração, trazendo um resumo de tudo aquilo que foram ministrados durante esse tempo, nessa série chamada Oração. Tá? E gostaria de convidar você que não participou das outras lives, volta nas outras, ouve desde a primeira. Tá? Você vai aprender muito sobre a oração. Tá? E depois eu quero indicar também alguns livros para você no final, para que você possa estar adquirindo esses livros e lendo. Bom? Então, nessa série de oração, o que nós aprendemos? Aprendemos que Deus está constantemente procurando ter comunhão conosco. Sim, Deus quer ter comunhão comigo e com você. Tá? A oração consiste em reagir a essa atitude divina. O Deus Criador querendo ter comunhão comigo e com você, e através da oração nós reagimos a essa comunhão, a esse chamado. Sim, Deus, eu quero ter comunhão contigo. E nós, através da oração, vamos ter comunhão com Deus. Aprendemos também que devemos estabelecer um tempo diário específico para a oração. Né? Dedique um tempo, marque um horário com Deus, para que você esteja na presença dEle. É aquele tempo onde você vai falar com Deus. Tá? Aprendemos também que durante esse período nós devemos nos dedicar à adoração, à ação de graças, à intercessão, à confissão, à comunhão. São tantos motivos que temos para entrar na presença de Deus, que nos levam à presença de Deus. Aprendemos que não é preciso adotar uma forma especial. Deus é simples. Pois o Espírito Santo nos ensinará os termos de reverência enquanto permanecemos na presença de Deus. Aprendemos hoje que, quando encerramos nossa hora silenciosa, devemos deixar que Deus nos ensine o segredo de permanecer em sua presença durante o dia todo. Que maravilha, meu irmão. Se você puder, volte, ouça as ministrações, busque através de indicações, livros que falem sobre oração, para que você possa desfrutar desse tempo com Deus. Eu gostaria de estar indicando hoje aqui 2 livros para você. Na ministração que eu fiz passada, eu indiquei para você os clássicos devocionais, para que você liste uma parte que ele fala sobre oração, que é maravilhoso, tá? Tem a participação do Richard Foster, e hoje eu queria estar indicando para você Oração, do Dever ao Prazer, tá? Esse é um livro do J. Parker, tá? E depois temos um outro livro também, chamado Oração, Experimentando Intimidade com Deus, do Timothy Keller, tá? Então eu queria indicar para vocês esses 2 livros hoje, para que, se você puder estar adquirindo esse livro, estar lendo, vocês vão desfrutar muito da oração e da presença de Deus. Amém? Gostaria de estar orando para estar encerrando, tá? Gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram participando conosco dessa live, tá? Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Amém? Senhor meu Deus, no nome do teu Filho Jesus Cristo, eu quero te agradecer por esse tempo, Pai, e que o Senhor nos ajude a colocar em prática tudo isso que ministramos, ó Deus.
Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, Pai, que esteve conosco nesta noite, ouvindo a Tua palavra, e que o Senhor possa motivar a cada um deles, dando coragem, para que eles possam buscar a Tua presença, Senhor, em todo o tempo. Não somente naquele tempo que eles vão estar confinados ali no seu quarto em oração, mas quando eles saírem daquele tempo, Pai, que eles fiquem conectados contigo durante todo o dia, Pai. É o que eu te peço para a glória do Teu nome. Amém. Meus irmãos, uma boa noite e que Deus abençoe a sua semana, tá? Que Deus nos ajude a enfrentarmos esse tempo difícil e que nós possamos orar pela nossa cidade diante de todo esse caos que foi essa madrugada durante o dia, tá? Que Deus nos ajude. Um forte abraço e até a próxima.